Liberte seu poder interior. Supere seus dias mais difíceis. Quantas vezes você já sentiu que existe algo enorme dentro de você? Um potencial, uma força, uma luz, mas que parece estar bloqueado por dentro. É como se houvesse uma muralha invisível entre quem você é e quem você poderia ser. Nos dias difíceis, essa sensação se intensifica. Você acorda, tenta manter a rotina, mas algo parece travado, como se a alma estivesse cansada de tentar, e a mente começasse a acreditar que nunca vai conseguir romper. A verdade é que existe um poder dentro de você, mas ele não será liberado por acaso. Ele precisa ser ativado com fé, decisão e clareza. A maioria das pessoas vive aquém da própria capacidade. Elas se acostumam com a mediocridade emocional, com a estagnação espiritual, com o piloto automático. Mas isso não é vida, é sobrevivência. E Deus não te criou para sobreviver aos dias difíceis. Ele te criou para superá-los. Dentro de você, há uma fonte que não seca, uma força que não falha, uma sabedoria que não depende de diplomas ou validação externa. Mas ela está enterrada sob camadas de medo, culpa, mágoas e distrações. Hoje, você vai começar a escavar essa fonte. Neste vídeo, eu vou te conduzir por uma jornada de destravamento. Você vai entender o que está te bloqueando, como reencontrar seu centro e principalmente como liberar o poder que Deus já colocou em você. Não é um poder mágico, mas sim espiritual, prático e real. Um poder que muda suas atitudes, suas palavras e seus pensamentos. Um poder que te faz levantar mesmo após 1000 quedas e sorrir mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Esse poder vem do alto, mas já habita em você, e hoje você vai acessá-lo. Antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido com carinho. Se essa mensagem já começou a fazer sentido para você, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso não é só para números, é para que essa mensagem alcance mais vidas, mais pessoas que estão vivendo dias difíceis e precisam ser lembradas de quem são em Deus. Seu like e sua inscrição são parte da missão. Você planta e alguém recebe essa palavra na hora certa. Isso é ser canal. Agora respire fundo. Deixe de lado as distrações. Olhe para dentro. Hoje você não vai apenas ouvir um vídeo, vai iniciar um reencontro com sua identidade. Porque você não é fraco, nem incapaz, nem esquecido. Você é um filho amado de Deus, carregando um poder que precisa ser liberto. Uma das maiores prisões do ser humano não está nas circunstâncias, mas nos próprios pensamentos. Quantas vezes você já se sentiu travado? Não por falta de talento ou oportunidade, mas por uma voz interna que dizia: você não consegue, você não é suficiente. Essa voz não é sua. Ela foi plantada por experiências passadas, por críticas que você absorveu como verdades, por traumas não curados que criaram raízes silenciosas. E enquanto essas raízes não forem arrancadas, o seu poder continuará preso. É como uma águia vivendo num galinheiro. Ela nasceu para voar, mas acredita que não pode. O inimigo sabe que não pode tirar o que Deus colocou em você, mas fará de tudo para que você nunca acredite que pode acessar esse poder. E como ele faz isso? Através da dúvida, da comparação, do medo, da paralisia. Ele te faz olhar para os outros e se sentir pequeno. Te faz lembrar dos erros do passado como se eles definissem seu futuro. E quanto mais você se acostuma com essa narrativa, mais você se sabota sem perceber. Você passa a viver no quase, no depois, no quando tudo melhorar. E o tempo vai passando, e sua essência vai sendo enterrada viva. Mas a boa notícia é, essa prisão não é eterna, ela pode ser quebrada. E tudo começa com uma decisão, a de não aceitar mais viver aquém do que Deus planejou. Quando você se levanta por dentro e começa a confrontar suas crenças limitantes, algo poderoso acontece. O véu cai e você começa a enxergar com clareza. Você percebe que aquele não consigo era na verdade um medo disfarçado, que aquele não é para mim era apenas uma repetição de falas antigas que nunca vieram de Deus. E é nesse momento que o processo de libertação começa. Liberar o seu poder interior exige coragem. Coragem para olhar para dentro com verdade. Coragem para mexer nas dores antigas. Coragem para deixar o que é confortável
e se lançar no desconhecido. Mas é justamente aí que o Espírito Santo age. Ele não age na negação, ele age na rendição. Quando você diz ao Senhor, eu reconheço que estou travado, mas quero ser liberto, o céu se move, porque Deus honra corações quebrantados e mentes dispostas. E a libertação que começa na mente se espalha pelo corpo, pelas atitudes, pela vida inteira. Então pare agora e pergunte a si mesmo, o que tem me travado? Quais mentiras eu ainda estou repetindo como verdades? Quais promessas eu parei de acreditar? A resposta sincera a essas perguntas é o primeiro passo para libertar o que há de mais forte em você. Porque o que Deus colocou aí dentro não é frágil, não é pequeno, não é descartável. É sagrado e está na hora de destravar. O erro de muitos é esperar se sentir prontos para começar a agir. Eles pensam que o poder virá com a motivação perfeita, com o cenário ideal, com a certeza absoluta. Mas isso é ilusão. A verdade é que o poder de Deus que habita em você é ativado no meio da dúvida, no caos, no improviso. É quando você decide dar um passo mesmo com medo, que a força aparece. Porque Deus não se manifesta no controle humano. Ele age na fé. E fé é isso, dar passos sem garantias visíveis, confiando numa direção invisível. Você já percebeu como certas pessoas, mesmo com menos recursos, avançam mais? Elas não esperam a coragem chegar. Elas constroem coragem no movimento. O poder interior funciona como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Quanto mais você age, mais se aproxima do seu chamado. Quanto mais você diz sim àquilo que te desafia, mais você descobre quem realmente é. E isso não tem a ver com autoestima inflada, mas com identidade restaurada em Deus. Quando você entende quem é nele, você não se curva mais para o medo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé e não por vista. Isso significa que você pode estar cercado por problemas, limitações, diagnósticos, mas mesmo assim, decidir agir. Porque sua força não vem do que você vê, mas do que você crê. E essa convicção interna muda tudo. Ela te sustenta em momentos que derrubariam qualquer um. Ela te levanta quando as circunstâncias gritam derrota. E ela te conecta com o poder de Deus, que aperfeiçoa a fraqueza e transforma a limitação em milagre. Por isso, hoje é dia de parar de adiar, de parar de colocar sua vida em modo espera. A sua libertação não virá de fora, ela começa dentro. Você não precisa de permissão de ninguém, nem da opinião dos outros, nem de certezas absolutas. Você só precisa crer, se posicionar e começar. Deus honra movimento. Ele não busca perfeição, ele busca disposição. E quando encontra um coração disposto, ele derrama graça, direção e poder. Então levante-se, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Levante-se da apatia, da dúvida, do conformismo. Diga com fé, eu libero hoje o poder que Deus colocou em mim. E a partir desse momento, caminhe como quem sabe que carrega algo grandioso. Porque carrega. Você foi chamado para mais. E o que há dentro de você é a chave para transformar não só sua vida, mas também as vidas ao seu redor. Talvez por muito tempo, você tenha acreditado que precisava esperar sentir para mudar, que a motivação viria como uma luz divina, iluminando o caminho. Mas a verdade é que a maioria das mudanças começa sem aplausos, sem certeza e até sem vontade. Elas nascem de uma escolha interna. Eu cansei de viver assim. Essa decisão, mesmo pequena, é o que muda destinos. Porque quando você se permite tentar novamente, o céu se abre. Deus age onde há espaço. E às vezes tudo o que Ele está esperando é que você abra uma fresta por onde a luz possa entrar. É nesse ponto que muitos travam. Eles acham que têm que ser fortes para começar, mas a força vem depois da decisão, não antes. Quem te disse que precisa estar bem para mudar? Quem disse que você precisa estar inteiro para dar o primeiro passo? A cura começa na caminhada. E quando você começa, Deus caminha com você. Ele não exige perfeição. Ele pede entrega. Não pede que você resolva tudo. Só que confie nele. E nesse movimento de fé, o que estava adormecido começa a acordar dentro de você. Você já percebeu que seus maiores avanços vieram depois dos seus maiores abalos? Isso não é coincidência. É propósito.
Porque Deus usa crises para te reposicionar. Ele usa a dor como sinal, usa a perda como realinhamento. E quando você decide enxergar assim, você percebe que até os dias difíceis são instrumentos de restauração. Eles te obrigam a parar, repensar, ouvir, ceder e então recomeçar. E esse recomeço é onde a força que estava aprisionada encontra liberdade. Mas atenção, você precisa estar disposto a romper com versões antigas de si mesmo. Não adianta querer uma nova vida mantendo velhos hábitos. O poder interior não flui em mentes divididas. Você precisa deixar para trás o que já não te serve. Precisa abrir mão da dor que te faz sentir importante, da narrativa de vítima, da desculpa que te impede de crescer, porque há uma unção nova sobre você, mas ela só se manifesta quando você solta o que está te travando. Isso também é fé, largar o peso e confiar que Deus vai sustentar o novo. Agora, para que tudo isso se torne real na sua vida, quero te contar uma história que carrega dor, fé e transformação. Uma jornada como a sua, que vai tocar fundo na sua alma. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir algo que nos lembre de quem somos e do que ainda podemos viver. Ouça com atenção. Essa pode ser a história que Deus usará para destravar algo em você. Pedro sempre teve o olhar distante. Desde pequeno, era daqueles que se calavam diante da dor. Ninguém sabia, mas por trás do silêncio dele havia um turbilhão. Cresceu ouvindo que homem não chora, que tem que ser forte, que vida é assim mesmo. Engoliu a dor como se fosse parte da rotina. Até que um dia, a alma não aguentou mais calar. Já adulto, ele se via como um fracasso. Trabalhava muito, ganhava pouco, e quando chegava em casa, o vazio o engolia. O sorriso era automático, as conversas superficiais. Dormia tarde, acordava cansado. O tempo escorria pelos dedos e ele sentia que nada mudava. Era como se o mundo estivesse em movimento e ele parado no mesmo ponto. A gota d'água veio numa manhã qualquer. Ele recebeu uma mensagem fria. Você não faz diferença aqui. Estamos seguindo sem você. Era o fim de mais um trabalho. Sem forças, ele sentou no chão do banheiro e chorou como nunca. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno, frágil, quebrado. E ali, naquele chão frio, algo aconteceu. Ele murmurou baixinho: "Se o Senhor está aí, me mostra que ainda existe algo para mim." Naquela semana, alguém lhe enviou um vídeo. Não era um vídeo comum. A mensagem dizia: "O seu valor não está no que perdeu, mas no que Deus ainda vai fazer." Aquilo rasgou o peito dele. Era como se o céu estivesse respondendo sua oração silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um sopro de esperança. Pequeno, mas real. A partir dali, ele começou a mudar pequenos hábitos. Acordava mais cedo. Lia uma mensagem de fé. Escrevia seus pensamentos. No começo parecia inútil, mas dia após dia, sua mente foi clareando. Ele percebeu que o problema não era só o que tinha perdido, mas o que acreditava sobre si mesmo. Começou a romper com as vozes internas que o chamavam de inútil. Um dia, ele escreveu algo e postou em suas redes sociais. Era simples, mas honesto. Para sua surpresa, pessoas começaram a comentar. Diziam: "Eu precisava ler isso." E ele entendeu. Havia poder em sua dor, havia cura em suas palavras. O que ele achava ser o fim era o início de um novo propósito. Criou coragem e se inscreveu em um curso. Começou a estudar, a aprender sobre desenvolvimento pessoal, fé e comunicação. E quanto mais aprendia, mais sentia que estava reencontrando a si mesmo. Já não era mais o homem calado de antes. Agora, ele era ponte para outras vidas. Hoje, ele inspira milhares. Não porque tem uma vida perfeita, mas porque escolheu não se calar. Ele entendeu que liberar seu poder interior era uma decisão diária e que esse poder só se ativa quando a gente decide parar de se esconder. Ele escolheu se mostrar, mesmo imperfeito. E foi aí que tudo começou a florescer. A dor não desapareceu, mas agora tem sentido. Ele sabe que tudo o que viveu foi preparação. E hoje ele olha no espelho com dignidade. Sabe quem é, sabe para onde vai. E sabe que sua história, antes escondida, é agora instrumento de cura.
E você? Está disposto a se permitir? A parar de se esconder atrás das dores do passado e liberar quem Deus te chamou para ser? Escreva nos comentários. Eu escolho me revelar. Eu escolho liberar o que Deus colocou em mim. Porque o mundo precisa ver quem você realmente é. A história que você acabou de ouvir é mais do que uma inspiração. Ela é um espelho. Talvez você também tenha se calado por anos. Talvez também tenha enterrado seus sonhos, escondido seus talentos, sufocado sua voz. Mas agora você sabe. O poder que Deus te deu não desapareceu. Ele só precisa de espaço para respirar. E esse espaço é aberto por escolhas. Cada vez que você diz basta para a autossabotagem, você empurra as grades da sua cela interior. Cada vez que você age mesmo com medo, você enfraquece as correntes. Mudar de dentro para fora exige sinceridade. Você não pode curar o que não assume. Não dá para transformar o que você continua justificando. A liberdade começa com arrependimento, com humildade, com rendição. É quando você olha para Deus e diz: Senhor, eu reconheço que parei de tentar, mas hoje eu quero voltar a acreditar. Essa oração simples, feita com o coração aberto, move o sobrenatural. Porque Deus não resiste a um coração disposto. Ele se aproxima, ele sustenta, ele levanta. E sabe o que é mais bonito? Quando você muda por dentro, o mundo começa a responder. Pessoas começam a te ver diferente. Oportunidades surgem, portas se abrem. Mas nada disso é sorte, é consequência. O mundo espiritual se move quando você se move. E quando você se alinha com a verdade que Deus diz sobre você, nada pode te parar. Porque quem é guiado por convicção não se perde em opinião. E quem está firme no propósito não se distrai com a crítica. Mas atenção, não se trata de mudar para impressionar ninguém. Trata-se de obedecer a um chamado. Porque quando Deus ativa seu poder interior, Ele não está apenas te restaurando, Ele está te preparando para alcançar outros. Sua libertação vai além de você. Ela é semente para outros corações. O seu sim destrava outras vidas. O seu recomeço inspira recomeços. O que você vive ecoa. Por isso não tenha medo de começar pequeno. Não tenha vergonha de ainda estar aprendendo. Deus usa vasos imperfeitos, mas disponíveis. E se você estiver disposto, Ele vai te usar. Ele vai liberar sobre você uma força que ninguém poderá segurar. Basta uma decisão. A de sair do esconderijo e se revelar como filho. A de não mais esconder seu brilho, sua voz, sua verdade. Porque o mundo precisa do que há em você. E você precisa liberar. Libertar seu poder interior é apenas o início. Manter esse poder ativo exige vigilância. É como acender uma fogueira. O fogo começa com uma faísca, mas só continua aceso se for alimentado. Da mesma forma, sua força espiritual precisa de nutrição diária. Leitura, oração, silêncio, escolhas conscientes. Não espere que a motivação se mantenha sozinha. Ela vai sumir às vezes, e tudo bem. O que sustenta uma vida com propósito não é a empolgação, é a constância. Você precisa aprender a ser forte quando ninguém te aplaude, a manter a disciplina quando tudo parece difícil, a continuar mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro sinal de que você está liberando o seu poder interior. Você não depende mais de estímulo externo. Sua força vem de um lugar secreto, profundo, entre você e Deus. E essa é a força que não quebra. Mas atenção, os dias maus virão. Haverá momentos em que você se sentirá tentado a desistir, a voltar ao que era confortável, a se esconder novamente. E é aí que você precisará lembrar. O que começou com fé precisa ser sustentado com coragem. Você não pode mais aceitar se perder de si mesmo. Não pode mais apagar sua luz para caber em lugares que já não te pertencem. O novo exige firmeza. Cada vez que você persiste, mesmo sem resultados visíveis, você está crescendo. Sua raiz está aprofundando. Seu espírito está se fortalecendo. A colheita virá. E quando vier, será tão poderosa que você entenderá. Valeu a pena cada dia difícil. Porque tudo que nasce de dentro, com Deus, cresce com consistência. E o que é sustentado com fé, permanece. Então persista. Não recue. Não negocie sua nova identidade.
Continue mesmo que seja difícil, porque no final você não será reconhecido pelo que começou, mas pelo que terminou. E você vai terminar. Você vai vencer, porque Deus está contigo. Talvez você pense, mas o que eu tenho é tão pequeno? Não se engane. O que parece pequeno nas suas mãos, nas mãos de Deus, se multiplica. O que você viveu, o que você superou, o que você sentiu, tudo isso tem valor. Não despreze sua história. Não enterre sua jornada. Deus quer usar tudo isso para tocar outras vidas. Seu testemunho é arma. Sua dor superada é cura. Seu recomeço é farol para quem ainda está no escuro. O poder interior que você está descobrindo não é para te tornar famoso, é para te tornar útil. E esse é o maior chamado: ser canal, ser ponte, ser voz, ser resposta. E você pode começar hoje, agora, onde está? Com um vídeo, um texto, uma conversa, uma atitude, uma oração. Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E quando é verdadeiro, Deus respalda. Liberar seu poder interior é deixar de viver preso em si mesmo e começar a viver em missão. É entender que sua vida não é sobre conforto, mas sobre impacto. E você não precisa de um palco para impactar. Você precisa de intencionalidade. E essa intencionalidade começa quando você ora: Senhor, usa o que eu tenho. Usa quem eu sou. Deus não precisa de super-heróis. Ele usa corações dispostos. Você foi feito para multiplicar. Você foi chamado para iluminar. Não esconda mais o que Deus colocou em você. O mundo está cansado de cópias. Ele precisa do seu original, do seu som, do seu jeito, do seu olhar. Deus quer se manifestar através da sua autenticidade. E quando você se liberta de tudo o que te travava, você começa a viver de verdade. Então hoje, mais do que uma mudança, comece um movimento. O movimento da verdade, da fé, da entrega, do impacto. E tudo começa com você agora. Não é coincidência você ter assistido até aqui. Isso é sinal. Sinal de que Deus está te chamando para algo maior, para sair da zona de sobrevivência e entrar na zona de expansão. A sua força está sendo restaurada, a sua voz está sendo destravada, sua mente está sendo renovada. Agora é com você. A escolha é sua. Voltar para a estagnação ou caminhar rumo ao seu propósito. Você não precisa entender tudo, só precisa dar o próximo passo. E sabe qual é? Assumir que Deus te fez com poder, que você carrega valor, que você foi desenhado para manifestar algo único na Terra. E isso exige posicionamento. Você já apanhou muito da vida, já foi sabotado, desprezado, ignorado. Mas agora é você quem decide não se abandonar. A sua libertação não será barulhenta, será silenciosa. Vai acontecer nas pequenas decisões: dormir mais cedo, orar com mais verdade, cuidar da mente, alimentar o espírito, desligar do que te puxa para trás. Você não precisa de uma grande mudança, precisa de um movimento fiel e constante. E Deus fará o resto. Não se esqueça, você é resposta para alguém. E essa resposta começa a partir do momento em que você libera o que há dentro de você. Não enterre mais o que foi te dado. Deus te confiou algo. E agora é hora de agir. Você está pronto. Ainda que tremendo, ainda que inseguro, o céu já te liberou. Agora é sua vez. O poder que você carrega foi colocado aí por Deus. E não há escuridão que possa apagá-lo, a não ser que você mesmo o esconda. Hoje você entendeu que está pronto. Não porque tudo está perfeito, mas porque você decidiu. E decisão é o que ativa destinos. Escreva aqui nos comentários: eu escolho liberar o poder que Deus colocou em mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que está travado, precisando dessa palavra. Curta, se inscreva, ative o sino e vamos juntos continuar essa jornada de fé, mentalidade e reconstrução. E lembre-se, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.